também chamado de Levi, com seu equivalente Matias no Velho Testamento, capítulo 5. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 2. Palavras do próprio Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Sentem, amados, podem sentar. Sempre eu trago para vocês alguma proposta acerca de trechos bíblicos, como Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, propondo que caso falte toda a Bíblia, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, ela é suficiente para nos trazer toda a abordagem que precisamos para a salvação. E o Sermão do Monte também, se a gente for trabalhar esse sermão de uma forma um pouco mais sistemática, ele está estratificando toda a palavra de Deus, porque aqui, de uma forma bem sucinta, Jesus está propondo qual deveria ser a dimensão daqueles que viessem abraçar o reino de Deus como sendo o reino de Deus. Ainda alguns propõem que quando Jesus escreve, ou quando Jesus propõe as bem-aventuranças, ele está propondo única e exclusivamente para o povo judeu, porque ele está falando para a sociedade judaica. Mas quando a gente vai trabalhar isso de uma forma um pouco mais sistemática, Jesus está falando para aquele povo que haveria de ser gerado pela ação e pelo poder da sua própria palavra. Ou seja, todos quantos compreendem o Evangelho, compreendem o Evangelho, porque fora manifestada a palavra de Deus. Se lendo, se ouvindo, se praticado. Então quem somos nós? Estes que foram gerados pela palavra de Deus, estes que têm a garantia da palavra de Deus, estes que trazem em si a proposta de estarem cumprindo aquilo que Jesus propõe, e nesse contexto ele está propondo as bem-aventuranças, mas quando a gente chega um pouquinho mais dentro também, irmãos, uma bem-aventurança é uma resposta de Deus a uma promessa feita por Jesus. Então Jesus está propondo: bem-aventurado aquele que cumpre aquilo que é pressuposto, o que é o predicado, o que é a ação, o que é a fala de Jesus, trazendo em si esta proposta. Próprio Deus está trazendo uma bênção. O feliz será, o abençoado será. Você é abençoado, mas o contexto aqui é um pouco mais amplo ainda. A palavra que traduz bem-aventurado é a palavrinha grega Macarios, e Macarios, quando está propondo aqui, está falando sentir em estado de satisfação plena, ou seja, tem este estado de satisfação plena aquele que, e Jesus está falando aqui, aquele que é pobre de espírito. Depois Jesus está propondo de novo, aqueles que são mansos, aqueles que têm fome e sede de justiça, ou seja, sentir-se em estado pleno é uma consciência que aplica única e exclusivamente pela obediência da palavra de Deus. Deus quer fazer com que cada servo de fato e de verdade possa sentir a plenitude, tanto da palavra quanto da ação de Deus na pessoa do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Então, quando estamos falando, servimos a Deus porque temos em nós a disposição de obedecer a palavra, de nos conduzirmos segundo esta palavra. Servimos a Deus porque temos em nós este estado de satisfação plena. O Deus pleno e absoluto condiciona aqueles que são servos e que propõem conduzir a palavra de Deus, condicionam uma postura de plenitude espiritual, de alegria e satisfação espiritual. E nesse contexto, irmãos, este que de fato traz o conceito de uma bem-aventurança, ele não desestabiliza, ele está firmado. No que ele está firmado? Naquilo que é a palavra de Deus, rochedo forte, naquilo que garante a nossa salvação. Para cumprir uma bem-aventurança é preciso amoldar o nosso caráter com a palavra de Deus. Para cumprir uma bem-aventurança, há uma necessidade de sermos conduzidos pelo caráter de Cristo e estampar em nós o caráter de Cristo. Quem somos nós? Aqueles que trazem a impressão do caráter de Cristo, as arranhuras do caráter de Cristo em nós, mediante a palavra de Deus que se aplica e que se vive pelo seu povo, pela igreja. É muito simples aquele que vive pela palavra, que anuncia a palavra, que prega a palavra, trazer em si esta capacidade de anunciar naturalmente, pelo simples fato de ser gerado pela palavra, de ter as arranhuras de Cristo pela palavra, a anunciar a glória de Deus sem palavras. Quem somos? Redimidos. Quem somos? Do ponto de vista de Jesus, e aqui apresentado pelo evangelista Mateus, pessoas que podem sentir-se em estado pleno, contentamento, alegres. O conceito da filosofia é que estamos atrás de um estado de satisfação e de alegria, um estado de bem-aventurança contínuo. Mas é alguma coisa que a gente procura e está muito longe, porque não existe felicidade, não existe alegria contínua. Existem momentos felizes e alegrias pressupostamente que se vão, que se vem, que se vai. Mas quando a gente trabalha o conceito da palavra de Deus, que é uma proposta um pouco mais profunda, enquanto alguém está falando, você pode ser feliz e ter momentos felizes, Jesus está falando, você pode ter a felicidade como condição de vida. Crente que é sempre alegre. Bom, mas esse crente vive no mundo da lua? Não, ele vive no mundo de Deus. Crente que está sempre satisfeito. Bom, mas como que a gente consegue viver satisfeito em um país estritamente capitalista? Estritamente selvagem? Aí a gente volta e a gente vai compreender, cumprindo as bem-aventuranças de Jesus. Ele propõe, e se ele propõe, irmãos, ele cumpre, não é? Para cumprir as bem-aventuranças é preciso moldar o caráter, é preciso ter as arranhuras de Cristo, e pelo caráter de Cristo precisamos deixar de ser o que somos para ser aquilo que Ele propõe. O que Cristo está propondo para cada um de nós é bem-aventurança. O que Cristo está propondo para cada um de nós é ter um estado de sentir satisfação plena. Tenta imaginar, bem-aventurado é feliz. Tente imaginar uma estrutura de felicidade contínua, que não é utopia, é real. Tente imaginar, ainda que tudo dê errado, sobretudo eu trago alegria no espírito. Tente imaginar, por mais que as coisas desfavoreçam, eu estando alicerçado na palavra de Deus e conduzido pela palavra de Deus, o que me resta tão somente é um sentimento de satisfação contínuo por estar cumprindo a palavra de Deus. Necessariamente o Evangelho nos traz esta mensagem, o Evangelho nos cobra esta possibilidade, e assim, quando a gente tenta compreender do ponto de vista estritamente sociológico, filosófico, a gente não vai ter motivo para ter felicidade, ou para ser bem-aventurado, ou para ter aqui uma satisfação plena. Mas se de fato vivemos segundo a palavra de Deus, tudo quanto nós temos é a garantia de vivermos por esta palavra, e de nos alegrarmos por esta palavra. Pessoas se alegram com novidades, crente se alegra com a palavra.
Pessoas se alegram com o inusitado. O inusitado na vida do crente é todo o amanhecer, porque cada manhã é um dia novo. Cada sol que surge é a manifestação da glória e do poder de Deus. São bênçãos de Deus acontecendo em nossas vidas. E assim, irmãos, muitos de nós estamos extremamente preocupados com as promessas da palavra de Deus e extremamente também despreocupados com a obediência da palavra de Deus. Deus faz uma promessa e Deus cobra uma responsabilidade. Se você tem condição de cumprir literalmente, de forma acentuada, a palavra de Deus, Ele cumpre na sua vida. Mas se você pega a palavra de Deus somente como um amuleto para descobrir as 8.000 promessas de bênçãos que tem na palavra de Deus e me apropriar delas, aí Jesus está falando, não é assim. Você tem que viver um tempo de felicidade, você tem que viver um tempo de sentimento e de estado pleno de satisfação pela palavra de Deus. E quando você vive isto, você vai conquistando. Você não quer uma promessa, mas você quer ter a certeza de estar se conduzindo por esta palavra. Melhor do que uma promessa bíblica acontecendo em nossas vidas é a obediência da palavra de Deus praticada em nossos corações. Então é assim, olha, estou fazendo campanha para Deus me abençoar. Sim, mas e a palavra de Deus? Você está cumprindo ela fielmente na sua vida? Bom, quando eu tenho tempo, eu até leio. Não é um aspecto meramente cultural, irmãos. É um aspecto de que a palavra de Deus é revelação. A palavra de Deus é consolo. A palavra de Deus é vida. Próprio Jesus, no Evangelho de João, o João ele está falando assim, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra. Então toda consciência da palavra, ela tem que ser impregnada no coração do homem. E quando no início da Gênesis mesmo disse Deus, haja luz, a palavra em ação trouxe a luz. Então o cristão, ele pode viver uma vida plena, uma vida totalmente satisfeito, com satisfação, ponto de vista contentamento, aquela satisfação contínua que só podemos alcançar mediante a ação do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus. Pode acontecer na vida de cada um de nós, porque tudo quanto temos necessariamente é a promessa da palavra, aquela que é promessa e aquela que é cobrança. Promessa de fato se realiza na vida daquele que obedece. É mais ou menos isto o que a palavra de Deus está propondo. Agora, por que nossas igrejas estão cheias de pessoas vazias? Por que nossas igrejas estão cheias de pessoas tristes, com sentimento de derrota, de inadequação e de inutilidade? Será por quê, irmãos? Não é? Principalmente quando se trabalha uma proposta de estar te abençoando financeiramente, secularmente, propositalmente por estrutura da igreja. Pessoas estão recebendo, mas estão vazias. Pessoas supostamente estão prosperando, mas estão totalmente angustiadas. Patrimônio material não alegra o coração, não alegra a alma, não alegra o espírito, porque o espírito do homem, ele está numa condição totalmente subjugada pela queda de Adão, e ele só pode ser alegrado pela ação e pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele libera e ele permite que o coração do homem possa conter e absorver a palavra de Deus, que é vivo. E à medida que a palavra de Deus se aplica no meu coração, na minha vida, na minha história, à medida que a palavra de Deus encontra guarida em mim, por estar cumprindo esta palavra de Deus, eu sou bem-aventurado, e aquilo que supostamente eu não preciso acontece, e aquilo que supostamente eu preciso, eu não vou querer correr atrás, porque sei que somente a palavra de Deus é o suficiente para me alimentar, para me conduzir, para me trazer este estado de satisfação plena. É isto. Nossas igrejas estão cheias de pessoas vazias, tristes, com sentimento de derrota e de inadequação e de inutilidade, justamente por não ter em si a proposta de cumprir cabalmente a palavra de Deus. Bom, e se eu cumpri-la?
Deus vai me abençoar? Irmãos, é impossível um cristão tentar absorver a palavra de Deus como palavra de vida e cumpri-la cegamente, meramente pela estrutura da letra. Porque a própria capacidade ou capacitação para você cumprir a palavra de Deus vem de Deus, não é sua. Ainda eu falei com o William semana passada que a Bíblia em um centro acadêmico é um livro de pesquisa. Aqui para nós é revelação da palavra de Deus. Então eu não quero o academicismo da Bíblia, eu quero a vida da palavra de Deus acontecendo em mim. Então, para que eu possa ter vida, esta vida liberada pela palavra de Deus, eu tenho que trazer em mim esta compreensão da palavra, que ela nutre meu espírito, ela alegra meu espírito, ela me conduz e ela me traz um tempo de paz e de perseverança. Por não estarem cheios de bem-aventuranças pela palavra de Deus, muitos de nós queremos buscar as nossas próprias bem-aventuranças. Não funciona assim. O Deus que diz que você é bem-aventurado é o Deus que faz cumprir isso na sua vida. Qualquer bem-aventurança estritamente minha, Deus não tem compromisso com isto. E um dos grandes problemas que a gente vive também é que muitas igrejas estão oferecendo as suas próprias bem-aventuranças, a bem-aventurança da igreja. Aí alguém lá no século passado, nos anos 30, de 1930 para 40, ele fala que todas as vezes que a igreja oferece alguma coisa que não está em sintonia com a palavra de Deus, isto chama-se graça barata, não me salva, não me traz nenhuma possibilidade. E todas as vezes que de fato eu me aproprio de uma promessa, todas as vezes que a palavra de Deus expressa a sua graça na minha vida, isto é graça preciosa, isto me salva, isto me traz vida eterna. Então assim, nós estamos dentro da igreja, glória a Deus, a igreja está dentro da palavra, porque se ela estiver, nós estamos triplamente guardados, porque nós estamos guardados na palavra. A palavra de Deus está propondo que Jesus está guardado em Deus, e se nós estamos guardados na palavra, estamos guardados em Jesus. Então eu estou guardado na palavra, Cristo por sua vez, o crente por sua vez está guardado em Cristo, e por sua vez Cristo está guardado em Deus. Por isso que o esquema e a organização chamada igreja não funciona. Funciona como empresa, como bom negócio de um bom líder, mas não funciona como rebanho de Deus, porque a garantia que eu tenho é de Deus, a promessa que eu tenho de que serei bem-aventurado é de Deus. O próprio Jesus está falando: olha, você é bem-aventurado caso você cumpra fielmente isto. E cumprir fielmente isto é impossível, mais uma vez, é impossível. E como que eu posso cumprir? Pelo Espírito Santo, somente pelo Espírito Santo. Mas eu acho que eu consigo. Bom, você pode até achar, a dica minha: não consegue. Eu posso tentar, você pode até tentar, você vai frustrar, porque aquilo que é impossível ao homem, é Jesus que está falando ainda neste sermão do monte, ele está falando, é possível a Deus. Então assim, por que é que o cristão pode ter estas bem-aventuranças no coração e cumpri-las literalmente? Porque é o Espírito Santo que nos conduz para cumprir. A palavra de Deus é palavra viva, não é? E assim, Jesus está lançando a sua palavra. Quem a cumprir terá satisfação plena. Quem não a cumprir, sentimento de incompletude. Estão entendendo isso, irmãos? Será alguém incompleto, insatisfeito, que fica buscando circunstâncias naturais, internas e externas, para tentar tapar aquele buraco que somente a palavra de Deus pode tapar. Cristão completo, cristão pleno, cristão que anda segundo a palavra de Deus. Cristão incompleto, cristão que está buscando plenitude, aqueles que ainda não compreenderam a palavra de Deus como regra de fé para a bem-aventurança, para o macáris, ou para sentir-se em estado de satisfação plena.
E ainda, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está falando assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade. Quando ele está falando piedade, essa tradução piedade é amor, mas amor para com as coisas sagradas. Aí Paulo está falando, é grande fonte de lucro. Quem ama as coisas sagradas do reino, quem ama o Pai, quem ama o Filho, quem ama o Espírito Santo, é grande fonte de lucro. Aquele que ama a obra de Deus, aquele que se entrega pela obra de Deus, aquele que se consome pela obra de Deus, aquele que se oferece como libação pela obra de Deus, aquele que tem a capacidade de perfumar os pés de Jesus, se oferecendo, é nardo precioso, mas não tem problema, quebra, bom, mas poderia vender e dar aos pobres. Os pobres sempre terão a palavra de Deus como garantia, mas aqui o que eu devo fazer agora, é o próprio Jesus que está falando para Maria, não é? Faz o que você tem que fazer, porque isto vai estar em todos os evangelhos, vai estar na palavra de Deus. Onde for pregado este evangelho, este seu feito vai estar ali. Ou seja, o cristão é aquele que se consome, aquele que se oferece como libação, aquele que é integralmente conduzido pela palavra, integralmente adorador, que não tem problema. Bom, e aí, o que a gente faz? A gente adora. O que a gente faz? Eu quero ser bem-aventurado, não em cima daquilo que eu presumo ser, mas em cima daquilo que a palavra de Deus diz que eu devo ser. Eu quero ter esta condição de macários, sentir em estado de satisfação plena em poder servir a Deus. Não servir a uma organização e nem a homens, mas a Deus. Somente a Deus. E aí Paulo, ele está falando de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ou seja, o que é contentamento? É um ato de estar contente o tempo todo, feliz o tempo todo, alegre o tempo todo, satisfeito o tempo todo, que não está preocupado com muitas coisas, mas adorando o tempo todo. E depois ele fala, porque nada trouxemos para este mundo, e é certo também que nada podemos levar dele. Então, tendo sustento e com que nos vestirmos, estejamos com isto contentes. Então o contentamento é um estado de felicidade contínua. E Paulo está falando isso naturalmente. Aquele Paulo que ele é açoitado com 39 chibatadas, é o Paulo do naufrágio triplo, é o Paulo apedrejado quase à morte, é o Paulo que está preso, e depois ele está falando, sim, eu estou preso, mas a palavra de Deus não. Tenta resolver a mente de vocês com isso, irmãos. Sempre satisfeito. Tem dinheiro, glória a Deus. Não tem dinheiro, glória a Deus. Choveu, glória a Deus. Não choveu, glória a Deus. Umidade, centro-oeste, 12%. Nível de deserto de Saara. Não vou para a igreja porque eu tenho que tomar muito líquido. Choveu. A umidade baixou, mas não foi o suficiente. Não vou para a igreja, porque agora eu tenho que me refrescar, porque senão vai dar um choque térmico. Muito frio, muito calor. Pouca umidade, muita umidade. Então deixa eu ficar em casa me condicionando para ir. Aí a palavra de Deus está falando, vai para a igreja, congrega, porque senão você vai ficar infantil. Hebreus, não é? Vai para a igreja, a partilha de dons espirituais. Aí a gente fica aqui, não, mas é melhor eu estar aqui, porque eu estou cômodo. E outra, eu sou um cristão bem resolvido, eu adoro a Deus, por isso eu não preciso tanto ir à igreja. Aí Deus fala assim, você me adora? Adoro. Você sabia que eu sou comunhão perfeita na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Esta é a proposta bíblica de Deus. Eu sabia. Pois é, se eu sou comunhão na pessoa dos três, e se você não consegue viver em comunhão com pessoas que supostamente são diferente de você, mas que é regenerada pelo sangue de Jesus, você não compreendeu nada, você não adora ninguém. Você adora o seu próprio ego, você adora o seu sofá, você adora a sua televisão, você adora o seu entretenimento. É isso que você adora, você não me adora. E aí quando Jesus está forçando esta proposta, a felicidade plena, irmãos, ela está no pleno cumprimento da palavra de Deus. Só seremos plenamente satisfeitos pela plenitude da palavra de Deus. Se você observa a palavra de Deus, você é pleno. Se você não observa, você tem deficiência, você quer buscar algumas coisas para tentar trazer a plenitude desta palavra na sua vida, não é? Então só seremos plenos à medida que nos amoldarmos à palavra e ao caráter de Cristo.
Bom, mas eu preciso trabalhar. Todos nós precisamos. E aí, mais uma vez, é Russell Shedd. O Marcelo estava, eu só não lembro se ele lembra de ele falar isto. Quando você aceita Jesus, você não muda de profissão, você muda de Senhor. Porque aquilo que você fazia para você mesmo, agora você faz para Deus. Então você tem que trabalhar, vou trabalhar, é para a glória de Deus. Você tem que celebrar, vou celebrar, é para a glória de Deus. Você tem que viver em comunhão, vou viver em comunhão, é para a glória de Deus. Você tem de cumprir a palavra, tenho, obedecer a palavra, ser conduzido pela palavra, porque é para a glória de Deus. E tem outro, irmãos, eu estou andando junto com o irmão, ele vive literalmente a palavra, eu não vivo, eu não vou alcançá-lo. Por mais que eu esteja do lado dele, ele está a quilômetros-luz na minha frente. Ah, mas eu estou vivendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Então significa que o Espírito Santo está movendo você, abrindo a sua mente, seu coração, permitindo que de fato você possa prevalecer, não é? O Sermão do Monte começa oferecendo a satisfação plena e termina cobrando a responsabilidade plena. Então quando você pega assim, Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, aí Jesus está falando, é bem-aventurado, é pleno. E depois ele está falando, aquele que obedece a minha palavra, e aquele que ouve e a pratica, é semelhante ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele está falando de plenitude. Ele está falando da capacidade plena de obedecer, a capacidade plena de satisfação, plena de edificação, e ele está falando da capacidade plena de segurança. E aí, pode vir o que vier. Olha, tem terremoto, tem maremoto, tem tsunami, que é coisa moderna, aconteceu no Japão. Tem um bocado de coisas aí, fenômenos. Eu descobri que a diferença, Marcelo, do tornado para o furacão é que o tornado acontece no sul, furacão no norte. Porque no norte o vento gira assim, no sul o vento gira o oposto. Mas traz prejuízo lá, traz prejuízo aqui. Pode vir um tsunami, pode vir um maremoto, pode vir terremoto, pode vir tornado, pode destruir a casa. Eu estou sem casa obedecendo a palavra de Deus, irmãos? Aí Jesus está falando, não, você é prudente, você edificou sua casa sobre a rocha. Então pode vir o que vier, você está resolvido. Você está sendo conduzido pela palavra de Deus, ela é segurança, ela protege, ela te livra. E aí a Bíblia está falando que tudo passa, a palavra de Deus não passa. Então tudo vai ficar velho, mas aquele que cumpre a palavra de Deus, ele é sempre novo. Ele está sempre resolvido porque ele sabe, se o Senhor me chamar agora, é vida eterna, é galardão, é recompensa. Se ele não me chamar, deixa eu sofrer um pouco mais tentando fazer alguma coisa de relevante por aqui. Porque se ele me chamar, amém, Senhor, glória a Deus. Amém? Mesmo em meio às aflições do cotidiano, ele está firmado. Deus é rochedo forte. Viva pela palavra, viva as promessas da palavra, pratique a palavra. Jesus prometeu que você seria bem-aventurado. Então, irmãos, compreendo, a nossa satisfação plena está na plenitude da palavra de Deus. É o único jeito. Ele me traz garantia, mas também me traz responsabilidade. A garantia de que seria bem-aventurado, a responsabilidade de cumprir fielmente esta palavra. Depois, onde deveriam estar os bem-aventurados? Jesus está falando, é bem-aventurado. Onde estão os bem-aventurados? Aqui. Então você é bem-aventurado. Ele é bem-aventurado, ela é bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados. E este é um grande problema hoje, irmãos. Deveríamos encontrar os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça, os que são insultados, os que são perseguidos, caluniados por causa do reino de Deus. Deveríamos encontrar toda esta gente aqui, porque tudo isso acontece na vida de alguém que decide caminhar pelo Evangelho. Então tem que estar aqui. Por quê, irmãos? Porque estando aqui, eles herdarão a terra, eles serão fartos, eles alcançarão misericórdia, eles verão a Deus,
eles serão chamados filhos de Deus, porque deles é o reino dos céus. E depois Jesus está falando: exultai e alegrai-vos. Exultar é fazer festa, barulho, pagode, rocão, é fazer barulho. Bom, mas que tipo de barulho? Aquele que perturba o povo e que o povo olha e sabe, tem um povo ali diferente, porque é tempo de crise e eles estão exultando, festejando, pulando. E aí o próprio Jesus, ele está falando: e aí, você exultou? Exultei, está pulando, estou pulando, está alegrando, estou alegrando. Então compreenda, alegre-se mais, alegre-se sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. A recompensa de cada um dos que se propõem a estarem cumprindo as bem-aventuranças é algo que eu não posso dimensionar na minha vida e no meu coração, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eles cumpriram o seu ministério, estão resolvidos, e nós estamos aqui com uma pauta única e exclusiva: cumprir a palavra de Deus. Se é bem-aventurado, deixa eu ser bem-aventurado. Se é próspero, deixa eu ser próspero. Se é pleno em alegria, deixa eu alcançar esta plenitude. É a palavra de Deus que está me oferecendo, é o próprio Jesus que está querendo aplicar isto na minha vida e no meu coração. Amém? Assim, irmãos, o cristão, ele é chamado para fazer a diferença. Ele vai ser perseguido? Vai ter luta? Vai. Isso vai parar ele? Não. Ele vai sentir esta tragédia? Vai. Se você pega a Bíblia, depois se você pega a história da igreja, principalmente a dos mártires da fé, eles iam para o sacrifício sabendo que ia morrer, mas alegres. Mas isso é coisa passada. A palavra de Deus não é coisa passada. A alegria do homem de Deus está em servir a Deus. A alegria da mulher de Deus está em servir a Deus, em poder viver a palavra, aplicar a palavra, ser amoldado pela palavra, ter o caráter da palavra, o espírito da palavra, e ser conduzido pela palavra. Nós somos este povo. Então não arrede o seu passo, não entristeça com as coisas acontecendo do seu lado, porque Jesus está falando: vai acontecer de fato e de verdade, mas você não vive por isso, você vive porque você é bem-aventurado, você é feliz, você é pleno de alegria, pleno de felicidade, porque é a palavra de Deus que está te garantindo isto. Não é homem, é Deus. É a palavra de Deus que está te garantindo esta proposta. Então você tem que sentir-se em estado de satisfação plena. Pô, mas as coisas não estão acontecendo bem. E quem diz que as coisas vão acontecer bem? E a gente fica iludido com muitas fantasias. Crente, eu sempre falo isso, foi chamado para o sacrifício. Crente foi chamado para invadir o inferno. Foi chamado para saquear as trevas. Crente foi chamado para fazer a diferença. Ser bem-aventurado significa que eu posso, pela palavra de Deus, ter uma mudança literal de vida e ter o alimento também que não se traduz por uma boa dieta, mas pela palavra de Deus, e conquistar e triunfar, irmãos. E concluindo, você ouve uma bem-aventurança, você vai ouvi-la, você pratica uma bem-aventurança, você vai praticá-la, você proclama uma bem-aventurança, você vai proclamá-la. Então eu ouço, eu pratico e eu proclamo. Somente assim você estará cumprindo a sua missão como cristão verdadeiro. Nós falamos, a igreja tem que ser missionária. Sim, a missão da igreja é cumprir a palavra de Deus. Fato. Mas eu queria aprender a falar línguas estrangeiras para fazer missões. Aprenda, mas cumpra a palavra de Deus. E eu lembro, não é fantasia isso, eu já falei algumas vezes,
Estava dentro de uma igreja, uma irmã foi tomada em línguas, e depois de muito tempo, quando o pastor fez o apelo, foi um cara à frente, brancão, bem brancão, alto, e ele aceitou a Jesus. E quem levou ele à frente, chegou e falou assim, na realidade ele não é daqui do país, ele é alemão. E aí ele conversando com o rapaz que tinha aceitado a Jesus, ele falou, olha, o problema é que quando eu cheguei aqui, aquela mulher começou a falar de Jesus para mim, foi me constrangindo, agora eu aceitei. Bem traduzindo era isso. Mas como? Ela não fala alemão, não é? E eu lembro também de quando na Assembleia de Deus, um pastor, baixinho, preto mesmo, bem escuro, paletó branco, terno todo branco, chapéu na cabeça, cresceu para o Uruguai, não Paraguai, Uruguai, porque o Senhor tinha incomodado para ele descer lá para fazer missões. E pergunta, você fala espanhol? Não. Como que você vai descer para lá? Deus me mandou. E ele chegava em praças e começava a orar a Deus, de repente começava a falar em línguas. E pessoas se rendiam, porque o ouvia evangelizando a palavra de Jesus. E uma das feitas, o inimigo sempre tenta perturbar, e é bom que perturbe, porque a gente vai saber que está no caminho certo. Aquele homem baixinho, bem negro, curvado, branco, em cima de um caixote, para destoar um pouquinho mais em altura, alguém chegou e jogou um tomate nele, e ele ficou todo manchado, terno branco, e ele manchado com aquele tomate. E tinha gente já querendo ir para as vias de fato com o pessoal que estava de fora, porque não se faz isso com o pregador. E ele riu e chamou o povo e continuou a pregar e falou, não perturba não, quem tinha que estar incomodado sou eu. Eu estou aqui feliz da vida porque estou incomodando as trevas. Ele não sabia ler direito, então para ter uma leitura mais adequada ele pedia para alguém ler, porque se ele tivesse que ler, ele saía picotando a leitura, picotando, no final ele sabia o que ele estava lendo, mas quem precisava da leitura dele não sabia, não é? E aquele homem, ele evangelizava, e aquele homem desceu para o Uruguai, e aquele homem fez missões, e aquele homem se capacitou, na Jocum não, no Espírito Santo. Está errada a Jocum? De jeito nenhum, mas quando de fato Deus quer usar um servo seu, Ele usa. Mas a única coisa que a gente tem que ter consciência, eu tenho que ser macarios, eu tenho que ser bem-aventurado, eu tenho que ser plenamente satisfeito. É a palavra de Deus, ela me conduz. Se eu não conseguir convencer com palavras, as pessoas estarão observando a minha atitude, é o suficiente para eu poder anunciar a mensagem do Evangelho. Mais uma vez, Agostinho, quem tu és, fala tão alto, mas tão alto que eu não consigo ouvir os seus gritos. O que nós somos fala mais alto do que a nossa própria fala, irmãos. Nós somos cristãos, nós somos aqueles que foram gerados, nós somos estes que traz o sentimento pleno, de satisfação plena, porque somos conduzidos pela palavra de Deus. Nós estamos aqui, e se nós estamos aqui, nós não precisamos buscar nada lá fora. A plenitude da palavra de Deus nos preenche. E nós somos bem-aventurados. Local de um bem-aventurado é na casa daquele que lançou as bem-aventuranças. Nós somos estes. Amém? Deus vos abençoe rica e abundantemente.